Olá, eu sou o teu irmão, pastor Aristóteles, aqui do Centro Evangelístico Internacional, aqui em Caraí, Niterói, Rio de Janeiro. Aqui, o endereço daqui é Rua Lemos Cunha, 557. Se você quiser comparecer aqui na nossa igreja para participar presencialmente, no caso, da nossa aula Escola Bíblica Dominical EBD, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá? Você vai ter aqui um local VIP para pessoas muito importantes. Você vai receber um abraço. Tá? E também vai receber, se você não tiver ainda, vai receber a nossa revista gratuitamente. Essa revista, ela tem agora como tema desse trimestre, porque ela é trimestral, o Deus que governa o mundo, e olha que coisa linda, ele governa o mundo e cuida da família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. E o tema, dentro desse assunto, será os ensinamentos divinos nos livros de Ruth. São duas mulheres, os únicos livros da Bíblia que são dedicados a mulheres. Ruth e a rainha Esther. Para a nossa geração. Um exemplo para a nossa geração. Okay? Então, nós temos aqui a nossa revista. Se você não tiver, não tem problema, você vai receber uma gratuitamente. Ok? E nós estamos hoje, dia 21 de julho de 2024, estamos na lição número 3. Claro, é uma por semana, terceira semana do trimestre. Então, o tema da aula de hoje, o assunto da aula de hoje, não o tema continua sendo o Deus que governa o mundo e cuida da família, continua sendo, esse é o tema. Mas o nosso assunto de hoje será Ruth e Noemi. Isso aqui é uma mulher e a outra, uma é nora e a outra é a sua sogra. Ruth vai ser a nora e Noemi a sogra. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. É um respeito, uma tem pela outra. Tremenda. O texto áureo da lição, ela está em Ruth, sempre nesse livro. Estamos estudando o livro de Ruth. Depois vamos passar para o livro de Esther, posteriormente. Mas, por enquanto, o primeiro livro, logo depois de Juízes, tem lá Juízes, e começa Ruth. Você vai ver o capítulo 1, verso 16. Esse é o texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou não insistes, para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E a verdade prática diz, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está entre nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. É lindo esse tema, sabe? É muito, muito prazeroso estudar o livro de Ruth. Então, estamos agora começando a nossa Escola Bíblica Dominical e que Deus nos oriente em todas as situações dessa aula. Não vamos ficar lendo a revista. A revista, você já tem a revista, então você vai ler a revista. Mas aqui o professor vai dar o comentário acerca do que está sendo estudado, para que você entenda mais profundamente o assunto, ok? Então, que o Espírito Santo nos oriente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado,
Nós te louvamos, Senhor, pelo estudo de hoje, por esse dia, Senhor, 21 de julho, em que, ó Senhor, nós estamos na tua presença agora, precisando, Senhor, assim como tu disseste, Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, dá-nos, ó Pai, esse pão, como alimento que desce do céu sobre nossas vidas, para que nós possamos ser alimentados, ó Pai. Nosso espírito e a nossa alma, Senhor, seja submissa ao Espírito, para que nós possamos dizer, Abba, Pai, te chamar de Pai, que és o Senhor das nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão agora assistindo, nesse momento, as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, e dá-nos, ó Deus, a tua direção em toda essa aula. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Então, já lemos o texto áureo e a verdade prática. Então, a verdade prática está dizendo que esse amor, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está entre nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. É algo diferente de, sabe aquela situação que você diz assim, não existe almoço grátis? É um termo que se usa muito normalmente hoje. Não existe almoço grátis. Tem um preço. O amor, ele não trata assim. Ele é altruísta. Ele quer servir. Ele quer que o outro fique bem. Assim é o casamento. O casamento, quando o esposo, ele toma sua noiva, a noiva, seu esposo, ali no altar, se ele disser, eu quero ser feliz nesse casamento, que ela me faça feliz, já começou errado. Já começou errado. Se ela falar, eu quero que ele me faça feliz, já começou errado. Você se casou para fazer ela feliz. Ela se casou para fazer ele feliz. É isso. Então, isso é o altruísmo, eu querer que o outro seja feliz. E acontece isso nessa lição, o tempo todo. E a leitura bíblica em classe está, eu preciso ler, é um pouco longo, mas eu preciso ler, você pode dar uma pausa. Isso aqui é uma gravação, certo? Se você está assistindo hoje, dia 21, nesse horário você está assistindo, tudo bem, mesmo assim você pode dar uma pausa. Pega a tua Bíblia e abra no livro de Ruth, serão duas passagens, capítulo 1, as duas são no capítulo 1. A primeira passagem está em capítulo 1 de Ruth, versículos de 6 a 8. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, corrigida e fiel. Então, se você estiver procurando na internet, bota lá, RT 1, 6-8. Então, você já botou já Ruth, capítulo 1, versículo de 6 a 8, e depois você bota ACF, Almeida, corrigido e fiel. Já vai sair dentro da versão que eu estou lendo. Ok? Diz assim, Ruth 1, 6 a 8, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras. Ela quem? Noemi, que é a sogra. E voltou aos campos de Moabe, dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Verso 7. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, verso 8, disse Noemi às suas noras, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, assim como vós usastes com os falecidos e comigo. Esse é uma das passagens da leitura bíblica em classe. Vamos estudar em cima disso aí. E
Ruth 1, agora versículos 14 a 19, versos 14 a 19, que diz: Então levantaram a sua voz, que ele acabou de falar com ela, volte para a casa da sua mãe, volta, 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 versículo 8. No versículo 14 a 19 diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Já tinham chorado uma vez. Já tinham falado, ó, volta, volta, vai para a casa da tua mãe. Choraram. Estamos agora no versículo 14, que diz, tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra para ir embora. Chorou, chorou, deu um beijo na sogra. Tá bom, sogrinha, estou indo embora para a casa da minha mãe. Porém, Ruth se apegou a ela. Por isso, disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Voltou para a vidinha dela. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não insistas, não me instes para que te abandone. Tipo assim, pode parar. Não vou mudar de ideia. Não insista. E te deixe de seguir-te. Porque, olha, essa passagem agora é lida em casamentos, até hoje. Alguns usam essa passagem, existem outras. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Olha só, faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que ela está falando aqui é que, olha, se eu te abandonar, todas as coisas difíceis que você passou, perdendo o esposo, perdendo os filhos, passando fome na tua terra, aconteça comigo em dobro. Ou seja, ela estava dizendo assim, olha, pode parar que eu não vou te deixar. Você está velhinha, agora você é minha mãe. É isso que ela está dizendo aqui. Então o versículo 18 diz, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar, deixou de insistir. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Obviamente, elas não conheciam Ruth. Ruth era uma moabita. Nós falamos aqui em outras aulas que essa lição, esse livro de Ruth, ele mostra a graça de Deus, um grande amor de Deus, em reunir as famílias, em reunir os povos. Ela era uma moabita, falamos isso na aula anterior. Moabe, que era a primeira pessoa da terra, né, era filha de um pai com uma filha, um incesto. A filha deu vinho para o pai, porque não tinham homens por perto para fazer filhos, e a família ia acabar ali. Então nasce um povo, sabe, cheio de pornográfico, idólatra. Esse era o povo. Aquela pessoa que nós falamos assim, aquele ali, quero nem ficar perto. É esse que Deus quer trazer para perto. Deus não quer que ninguém se perca. Falamos aqui sobre a ovelha negra da família. Geralmente, a ovelha negra é justamente essa pessoa, seja menino ou menina, com que os pais mais se preocupam. Os outros não precisam de ajuda, porque já estão indo bem. Mas aquele ali não quer, o pai e a mãe não quer que se perca. E se preocupam mais, até dá uma certa raivazinha nos outros, porque tudo é para aquele ali, ou para aquela. Isso demonstra, sabe, uma centelha do amor de Deus sobre a família, sobre o ser humano, de modo geral, no caso de Deus.
Então, Deus, ele pega esse povo, porque Ruth era uma moabita, que vem desse povo, e ele vai colocar esta mulher nessa história dentro da linhagem real, da qual nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. É glorioso. E disso aí ainda vem mais coisa atrás, que é de Jericó, uma mulher também, uma cananeia, é outro povo, totalmente avesso aos caminhos de Deus, que Deus coloca dentro da linhagem real também. É lindo essa história. É lindo. A linhagem real do Senhor Jesus. Os objetivos da lição. Você vai ver, você vai abrir e tem objetivos da lição. Tá? Na revista, você já mostrei que é essa aqui. São 3. 1. Apresentar a proposta de Noemi. Qual é a proposta dela? 2. Apresentar a convicção amorosa de Ruth, a nora, em relação à sua sogra. E 3. Refletir a respeito da convicção de Ruth. Vamos refletir sobre essa convicção. E quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus. É uma coisa muito difícil, né? As pessoas se agarram à religião. Deus, vamos entender isso. Deus não é religião. Deus não é religião. Qual era a religião de Jesus, por exemplo? Jesus tinha uma religião. Qual era? Nenhuma. Deus não é religião. Deus é Deus. Mas nós nos apegamos a religiões como se fosse, no brasileiro, time de futebol. Não mudo de time. É um vira-casaca, é um traidor. Já tem logo esse termo pejorativo, vira-casaca. É um cara que vive trocando. Mas se eu estiver errado, foi a minha oração que eu fiz, se eu estiver errado, eu vou ser condenado inocente. Porque o que os meus pais me ensinaram, eu acho que está certo. E se eu morrer assim, eu vou morrer inocente. E Deus me mostrou. Então, ela diz, o teu Deus é o meu Deus. E não quer saber mais de nada. Aqueles deuses que ela servia, ela deixa de lado, para servir ao Deus vivo. A introdução diz o seguinte, nessa lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi, que é a sogra, e Ruth, que é a nora. Duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. Quer dizer, algumas coisas que estou falando aqui estão na revista. Algumas coisas. Então, não está assim com esse modo de falar. Mas estou colocando aqui para facilidade do teu entendimento. A palavra mutualidade, tão profunda e intensa mutualidade. A palavra mutualidade significa dar e receber conforme. Em Hebreus 10, 24, há um exemplo sobre isso aí. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, essa mutualidade é eu, sem interesse nenhum, vou ajudar. E a pessoa, sem interesse nenhum, vai me ajudar. Apenas por respeito, por amor. Isso é mutualidade. Ruth 1, verso 16 a 17, diz então, já lemos essa parte aqui? Disse, porém, Ruth, não me instes, não insista para que te abandone. E deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha, é emocionante. Duvido que você leia esse livro sem se emocionar. A não ser que você esteja pensando que está lendo um jornal. Mas se você
se colocar, abrir a Bíblia, fizer uma oração a Deus, se colocar, visualizando o que está acontecendo, você vai se emocionar. O que elas passaram. Então, vamos nos objetivos da lição. O primeiro objetivo diz: a proposta de Noemi. Falamos sobre a primeira coisa, a proposta de Noemi. O tópico 1 desse objetivo número 1, objetivo, proposta de Noemi. Ela tem como um títulozinho, e na tua revista, uma crise em família. Vê só. No começo da história, está lá a Noemi com o seu esposo, Elimeleque, aliás. O termo Elimeleque significa, é lindo, cada termo, né, em hebraico, geralmente tem um significado. Elimeleque significa Deus é rei. Ela vai, porque estava passando fome. Veja só, uma família passando fome. Na terra de Israel havia seca, havia fome, e eles saem a peregrinar. E vão para onde? Moabe. Moabe é um local difícil, um local idólatra. E já vão essas pessoas, na época dos reis, dos juízes, em que cada um fazia o que queria, essa família buscava o Senhor. Mas elas vão com temor no coração. Quando chega em Moabe, Elimeleque, o esposo, morre. Vai somando aí, fome. Foi para uma terra de pessoas que ele não queriam ir para lá, mas acabaram chegando lá. O marido morre. Aí os dois filhos se casam. O nome dos filhos era Malom e Quilion. Malom, parece que os dois não tinham uma boa saúde, pelo nome. Porque Malom significa doença. Doença, vem cá. Oh, olha lá, doença está lá. Doença, vem cá. É assim que eles falavam. Quando diziam Malom, doença. E Quilion é definhamento. Ou seja, tem alguma coisa a ver aí com o estado físico dos dois, há muitos anos. Eles se casam com duas moabitas. É tudo que eles não queriam, mas casaram. Gostaram das meninas e casaram. E morrem. Que pano de fundo, hein? Passando fome, saiu da terra, foi para outra terra, o marido morre, o filho morre. E agora ela fica sozinha com as duas noras. Esses nomes apontam para a possibilidade, então, de que os dois filhos eram doentes. Tinham algum problema de saúde. Noemi. Isso aí, uma família em crise, tá? Esse é o título. Noemi, que significa agradável. 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 Pessoa benquista, vem cá. Pessoa agradável, vem cá. Era isso, agradável. Se torna uma pessoa amarga. Olha, pensa numa pessoa sofrendo. Isso dura uns 10 anos, quase 10 anos. A Bíblia diz que, no capítulo 1, que isso, quando os rapazes voltam, que elas morrem, que eles estão querendo voltar para Israel, porque sabe que em Israel agora o Senhor abençoou. Se lembrou de Israel e mandou chuva. Agora ela quer voltar. Isso dá 10 anos. E pensa numa mulher que não está contente. Olha, não adianta você ficar falando, escondendo de Deus os teus sentimentos. Tipo assim, Deus sabe o que estou precisando. Se eu pedir ele não, ele sabe. Claro que sabe. Claro. O onisciente não saberá o que se passa no profundo do teu coração antes que você fale? Antes que você pense? Claro que ele sabe. Mas ele quer que você externe o teu desejo, a tua vontade, para que você cresça. Deus não vai crescer. Ele já é
o Todo-Poderoso, acima, igual a ele, não é acima dele, não. Acima dele já é bobagem. Satanás falou, eu me sentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. No caso, Lúcifer, né? Anjo de luz, um querubim perfeito, que diz, olha, vou subir acima das mais altas estrelas, ou seja, acima dos mais altos níveis de anjos e arcanjos e querubins, vou me assentar no trono de Deus e vou ser semelhante ao Altíssimo, já que não pode ser maior. Ali ele caiu. Deus não criou o demônio. Deus não criou o Satanás. Deus criou Lúcifer, anjo de luz, arcanjo perfeito, querubim perfeito, querubim perfeito. Então, se te perguntarem, Deus criou o diabo. Não, Deus não criou o diabo. Ele, com a sua própria livre-arbítrio, ele escolheu se desviar. Então, não adianta você ficar, não estou te comparando a Satanás não, tá? Eu estou colocando aqui exemplos que não adianta eu tentar ficar me escondendo de Deus. Deus sabe. Ele quer que você fale, quer que você creia, que você cresça, que você vá de degrau em degrau, de fé em fé, é degrau em degrau, subindo, você crescendo, eu crescendo. É isso que ele quer. Ela fala, não me chame de Noemi, não me chame de Mara. Mara não é maravilha não, tá? Mara é um termo em hebraico que significa amarga. Em Mara, Israel murmurou, um local em que as águas eram amargas. Então Mara, ela diz assim, não me chame de agradável, me chame de uma pessoa amargosa de espírito, porque o Senhor me tem feito mal. O Senhor derramou o seu braço sobre a minha vida. Ela não esconde isso. Não adianta a gente tentar esconder. Coloca diante de Deus os teus anseios, coloca diante de Deus as tuas necessidades, as tuas emoções, porque Ele já está vendo as tuas emoções. Eu sou bonzinho, Senhor. Tem até uma ideia sobre isso aí, né? Um que chega lá, Senhor, eu sou isso, sou aquilo outro e tal, eu sou bom, sou bam. E o outro lá atrás, lembra da passagem? Está lá atrás, nem os olhos levanta, mão no peito e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o outro lá na frente, porque eu faço e aconteço. E o outro lá atrás, tem misericórdia de mim, pecador. E aquele que estava lá atrás saiu daquele local justificado. E o que dizia, eu faço e aconteço, eu sou o bam, rei da cocada preta, esse não saiu justificado. Deus conhece nosso coração. Então, esse é o pano de fundo de uma família em crise. Uma família bem difícil. Tópico 2, do objetivo primeiro. Né? Objetivo primeiro, nós estamos falando aqui sobre a proposta de Noemi. Então, tópico 2, do objetivo primeiro, tirando forças da fraqueza. Esse é o títulozinho do tópico 2. Todos nós estamos sujeitos a dias maus. É natural que seja assim. Gente, há necessidade que as coisas sejam assim. Você já pensou se não ventasse? Tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso. Durante 6 meses não ventou. Já pensou? O dia que está um pouco abafado, você fica, meu Deus, está abafado, né? Horas. Imagina alguns meses assim. Há necessidade de que haja temperatura baixa num canto, alta no outro, para que o vento corra de um lado para o outro, para que haja vida, sabe? Tem que haver. Então, a nossa vida, se fosse o tempo todo bom, daqui a pouco bom não tem mais parâmetro. Assim como o mal também não teria mais parâmetro, tudo é mal. Eu me acostumo, eu vou me adaptar àquela situação, àquela condição. Então,
há necessidade de que venham altos e baixos. Mas lembra, Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Deus é maravilhoso. Eclesiastes, veja lá, dá uma pausazinha aí, veja Eclesiastes 7, capítulo 7, verso 14, que diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, pensa bem. Porque também Deus fez este em oposição àquele. Olha só, quem fez foi Deus. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Não há como eu saber o que vai acontecer. Isso é que é glorioso, porque os filhos de Deus se manifestam desta forma. Eles se colocam diante de Deus e diz: Senhor, guia a minha vida. Eu vou sair de casa e digo: Senhor, me dá o teu livramento. Não deixe que os meus inimigos, que eu não enxergo, no mundo espiritual, não deixe que eles me enxerguem. Por exemplo, né, uma oração assim. Eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de Ti. Vou dormir, Senhor, guarda a minha vida. Eu preciso de Ti. Então, Deus fez todas as coisas. Pedir que as coisas se modifiquem na natureza é pedir, falar assim: Senhor, tu errou. Deus é perfeito no que Ele fez. Local quente, local frio. A corrente marítima correndo sempre. Se não houvesse isso aí, os peixes já teriam morrido. Tudo é perfeito. E a diferença, então, nas situações difíceis e fáceis, nessa situação, todos nós passamos por isso, é que como é que cada pessoa vai se portar diante da adversidade. As tempestades da vida. Como é que ela vai ficar reclamando? A murmuração é reclamar dizendo assim: Deus, eu não confio em ti, você errou. Se eu disser: tem misericórdia de mim e me ajuda, é uma coisa diferente de dizer: por que que Deus me abandonou? Jesus falou isso na cruz. Não que ele tivesse errado, mas para dizer, para mostrar como nós nos sentimos. A pessoa que está vivendo uma situação crítica, ela vai dizer isso, mas depois ele diz assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Era apenas para constar a frase que ele ia falar, porque é o que nós falamos, é o que nós sentimos. Mas nesse momento, não murmure. A murmuração é a prova daquilo em que você crê. Você diz que crê, mas com as atitudes mostra se você crê ou não. Eu creio sim, creio, eu creio muito. Aí com a atitude, só murmuração. Murmuração. Murmuração mostra que nós não estamos confiando em Deus. Porque se eu confiasse, não estaria reclamando. Murmuração é ficar reclamando da vida. E que isso não é bom para a nossa fé. Então, como é que nós devemos agir? Efésios 6,13. Efésios 6, verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomar a armadura de Deus, capacete da salvação, para que não seja atacado na mente, né? Colocar uma couraça, que as flechas inflamadas do inimigo não vão entrar. Para isso, eu tenho que estar lendo a palavra de Deus, me alimentando da essência de Deus, que é a palavra dele, buscando a sua misericórdia a cada dia, para que o anjo do Senhor esteja ao nosso redor. Gente, o anjo do Senhor se acampa ao meu redor, significa o seguinte: para tocar em mim, para tocar em você, tem que tocar primeiro no Senhor. E é ruim, né? Tocar no Senhor? Não toca. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não há outro Deus além dele. A distância, então, entre Moabe
e Belém, da onde ela saiu de Belém, né, terra de Israel, e foram até Moabe. Era cerca de 120 quilômetros, pensa bem, quando eles saíram, e agora para voltar. Mesmo assim, já idosa, porque ela soube, ó, lá na minha terra, eu soube que Deus está abençoando, então eu não vou ficar aqui mais. Os filhos morreram também. O marido morreu primeiro, depois os filhos morrem, fica ela e as duas noras. E ela diz assim, eu vou embora. E as meninas vêm com ela, as duas noras. Vêm. Não é assim, fica aqui em casa que eu estou saindo. Não, ela começa a dar o gostinho às duas noras, e no caminho ela fala, não, vocês não vão comigo não. Eu não tenho o direito de pedir que vocês venham comigo. 120 quilômetros. É como se não me engano, é do Rio a Cabo Frio. Uma distância assim, 120 quilômetros, a pé. Subindo montanhas, descendo montanhas, já velha. Então, idosa, Noemi, quando soube que Deus tinha abençoado sua terra natal, deixa tudo e resolve voltar a pé para sua terra, subindo e descendo montanhas. Ela está velha. A gente pensa numa pessoa que em 10 anos não era mais possível reconhecer ela assim muito fácil. Quando ela chega na terra, as colegas, as meninas que foram colegas com ela, cresceram com ela, olham e dizem, não é aquela Noemi? Cabelos brancos, magra, em 10 anos. Estava difícil. Mas ela não desiste. Hebreus 11:34 diz assim, pessoas como ela são exemplos para nós que não desistiram no caminho. Então, aqui é como é que nós reagimos diante das adversidades. Como é? É reclamando ou é nos apegando a Deus? Então, Hebreus 11:34 diz, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, são pessoas assim que são exemplo para nós. Que na mais dificuldade, no ápice da dificuldade, essas pessoas encontraram, tiraram água da rocha, sem força mais nenhuma. Porque o abatido, Deus torna forte. Ele dá asas como que águia, de águia, para que ele possa levantar voo e possa enxergar o problema dos céus. Porque quando eu enxergo os problemas olhando para a terra o tempo todo, de cabeça baixa, a coisa fica pior. Mas quando eu olho com um olhar de Deus, subindo, com asas como que de águia, olhando o problema, eu vejo como Deus olha. Então, confiando nele, que ele que é o meu pai, que é o teu pai, ele nos dará condições de vencer. Ele prepara uma mesa para a gente, para você, para mim, assim, ó, na presença dos nossos adversários, que ficam em pé olhando sem poder fazer nada. Ele unge a nossa cabeça com óleo, de tal forma que o nosso cálice de alegria transborde. O inimigo não pode fazer nada. A luz se fez sobre o mundo e as trevas não entenderam, não entendem nada que Deus está fazendo para te dar livramento, para te abençoar. Quando diz, já era, e já caiu, ela já está fora, é carta fora do baralho e o Senhor te dá a vitória. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então, ela, nessa fraqueza, ela chega em Belém, amarga. E quando as pessoas dizem, não é essa Noemi? Não é essa a delicada? A bonitinha? É ela mesmo? E ela diz, não,
Não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga, porque o Senhor tem desfechado o seu braço sobre a minha vida e não me tem dado descanso. Mas ela não desiste, o Senhor é o meu Deus, continua sendo meu Deus. Tópico 3 do primeiro objetivo. Isso aqui fala sobre uma condição sem manipulação emocional. Eles estão indo, tá, de Moabe, retornando para a terra natal. Então, Ruth, o nome Ruth significa amizade. Mara, a órfã, é interessante que o nome órfã, no hebraico, significa pescoço. Isso me lembra carne de pescoço. Pessoazinha difícil, essa órfã. Mas Ruth não, Ruth é amizade. Decidiram, Ruth e Orfa, as noras, decidiram até, por uma questão de respeito, logo no início da caminhada, respeito à sogra, acompanhar Noemi. Noemi diz, ó, estou indo para casa. Ah, a gente vai contigo. E acompanha. Mas, tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu, vocês precisam voltar para a casa das mães de vocês. Voltem, não tenho o direito de fazer vocês irem comigo nesta caminhada. Eu vou sozinho. E já velha, né? Em 10 anos, ela deve ter emagrecido assim, envelhecido a olhos vistos. As duas choraram. E ela começa a falar, não, eu não posso ter filho mais para dar marido a vocês. Volta para casa. Choraram, choraram, choraram. Disseram, isso aí, né? Era permitido pela lei da época, a mãe, a sogra, dar filhos que não tivesse casado ainda para a nora, para que a nora pudesse se casar de novo. As leis da época permitiam isso. Elas disseram, certamente, Ruth 1, versos 10 a 11, diz, certamente voltaremos contigo. Isso foi no primeiro chora-chora, tá? Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda em meu ventre mais filhos para que vos dar por marido? Mas elas continuam. Você vê que no objetivo 2, a convicção amorosa de Ruth, ela diz, olha, não fale para que eu volte. Não fale isso. Olha, aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir junto. Aonde você pousar, eu vou pousar junto. Aonde você morrer, ali eu serei sepultada. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Já me emocionei. Que coisa gloriosa. Que coisa fantástica é a convicção de Ruth. É uma convicção tão forte que a sogra falou, tá bom, venha comigo. E você vê que Ruth se apegou à sua sogra. A palavra diz isso no versículo. Ruth se apegou à sua sogra, Noemi. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que eu te abandone. Eu não vou te deixar. Então, ela tem ali um objetivo de continuar. Na adversidade, pensa bem em toda situação. Elas voltam agora, estão numa situação muito difícil, porque tem que batalhar pelo pão nosso de cada dia. E ela se humilha, ela vai atrás das pessoas que estão colhendo espigas. Está na época da cega. Cega é arrancar os frutos, cegar a plantação, tirar as espigas, tirar a colheita. Ela vai como a pessoa que é bem pobre, colhendo as espigas que caem, colhendo. Um amor prático. Um amor prático. Ela mostra o amor, deixa a sogra em casa e diz, minha sogra, fica aí que eu estou indo. Eu estou indo procurar subsistência para mim e para você.
coisa gloriosa, um amor prático. Quando fizeres a colheita da terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo. Está em Levíticos 19, verso 9 e 10. Mas nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Então ela se coloca aqui, isso era a lei. Ó, você quando for colher, se você colher uma laranja, caiu no chão, deixa lá. Uma espiga que você quebrou, ia colocar na bolsa e caiu no chão, deixa lá. Aquilo ali é para o pobre, que vê atrás, vai pegar o que caiu do chão. Então isso que ela faz, ela se humilha e vai buscar. E daí ela vai conhecer uma pessoa que vai poder tomar ela, resgatar, pagar o preço por ela. É uma pessoa chamada Boaz, que vai pagar o preço por ela. Ela tem uma fé fervorosa, a convicção, o objetivo 3 da mulher, ela diz, o teu Deus é uma convicção. Ela está transformada. O teu Deus é o meu Deus. E ninguém vai mudar isso mais. Não adianta mais. Isso não vai mudar em mim, não vai mudar em você. Porque Deus se revelou a mim, se revelou a você, tinha se revelado a ela. É uma fé fervorosa que ela tem. Uma fé que vai acima de qualquer entendimento. Não adianta tentar, não é convencimento do homem. É Deus trabalhando dentro de mim, dentro de você. Porque se o Filho vos libertar, o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente sereis livres. É algo, não é religiosidade, não é. É Deus. Eu, quando me converti, eu passei para a igreja presbiteriana. Depois me mudei de casa, batista. Ah, mas é outra religião. E daí? Hoje eu estou no centro evangelístico há muitos anos. Quase 70 anos, quase. Eu não quero sair daqui. Para quê? Tá bom. Mas se eu fosse mudar e outro local não tivesse o centro evangelístico, eu ia para outra igreja. Porque não é a religião que me leva para o céu. Muito pelo contrário. Às vezes a religião atrapalha muito. Então, uma fé que nos inspira. A fé de Ruth, nesta lição, é uma fé que nos inspira a viver uma vida, embora nas tribulações, que nós possamos ter uma vida de confiança. O teu Deus é o meu Deus. Tipo assim, estou contigo, não abro. Não tem jeito, nem tenta. Uma fé que nos inspira. É isso que ela tem dado a nós nessa lição. Por quê? Em Romanos 10, 8 e 9 diz assim, mas o que que diz a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como teu Salvador, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui não é religião. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você crer e confessar, ó, ah, mas ele sabe que eu sou dele. Então nunca falou isso. Você nunca falou isso. Ah, eu sou da religião tal. Olha, tem gente na igreja evangélica que não vai ser salvo, não. Que está lutando para ser salvo. Em outra, qualquer igreja. A religião. A religião não salva. Entenda isso. A religião não salva. Eu preciso de uma igreja para congregar, porque um tição, se eu tiver aqui, né, um pau aqui pegando fogo, é apenas um tição, mas não faz uma fogueira. Uma fogueira são vários tições juntos. Aí é uma fogueira. Um vai aquecer o outro, até o final. Senão ele vai acabar parando no meio, não vai queimar todo. Nós precisamos de uma igreja, é diferente. A conclusão, o relacionamento então de Noemi e Ruth nos ensina o quão precioso para Deus é o amor altruísta. É dar sem querer nada em troca. Ela só queria ficar com a sogra. Que é a característica da pessoa que
doa, o altruísta, doa para o próximo sem esperar nada em troca e ela naturalmente ajuda essa pessoa altruísta, ajuda quem está à sua volta. Não é aquele negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, é o contrário. O meu pirão eu quero que seja para outro, porque Deus não vai me deixar faltar. Jamais. Eu confio em Deus. E tem a música que diz, confio em Deus, por onde quer que vá, em terra firme ou sobre do mar. E seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, pois sei que Ele me amará. É lindo, né? É confiar em Deus. Então, nessa conclusão, nós vemos que o amor altruísta, um amor em que você confia em Deus, sabendo que nada vai te faltar, isso serve para melhoria, crescimento do corpo de Cristo, e não para divisões. O amor altruísta junta. O amor do farinha pouca, meu pirão primeiro, espalha. E isso não é bom. Então estamos aqui acabando hoje a nossa lição número 3, uma lição gloriosa. Está falando sobre Ruth e Noemi, estão entrelaçadas pelo amor. É uma lição muito linda. E continuaremos nesse trimestre estudando acerca deste assunto apenas. É muito lindo. São duas mulheres na Bíblia, os únicos 2 livros que são dedicados a mulheres. Ok? Então, nós estamos terminando aqui. E se você quiser nos visitar, então, fique à vontade, porque será bem recebido, bem recebida. Temos nossa escola bíblica dominical aqui todos os domingos. E você verá como nós somos. Será um prazer, será bem recebido, bem recebida. Tá bom, querido? Então, até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida a sua glória. Que o Senhor sobre você e sobre a tua casa tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti e toda a tua casa derrame a sua bênção, a sua glória, para a honra e glória dele, para que você cresça e seja abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.